Olá, alunos e alunas! Eu sou a professora Ana Paula, do canal Quimicana. Estamos na disciplina de Química Analítica Qualitativa. Na aula de hoje, vamos fazer análise de ânions. O que a gente pode perceber aqui pela imagem é a formação do iodeto de chumbo. Esse iodeto de chumbo ele é um precipitado amarelo que após aquecido e posteriormente resfriado, ele forma essa chuva de ouro que parece uma purpurina, né? Esse experimento nós faremos no laboratório de química. Para análise de ânions, temos uma sistemática preliminar, que é a análise de solubilidade de sais de prata e sais de bário. Então, aqui nesse quadro, eu mostro 3 ânions que foram testados: cloreto, sulfato e nitrato. Para análise de ânions, é muito importante que vocês consultem a tabela de cátions e ânions e também a tabela de solubilidade. Vamos trabalhar com as reações de dupla troca e formação de precipitação, como vocês verão ainda nessa aula. Aqui nós temos um sal com prata e um sal com bário. Vamos falar aqui que é o nitrato de prata e o cloreto de bário, ok? Então, a reação de nitrato de prata com um sal de cloreto, que aqui no nosso caso pode ser o NaCl, o que é importante é o Cl-, que é o cloreto. Então, a prata reagindo com o cloreto forma um precipitado, que é um precipitado branco, como a gente pode ver aqui pela imagem, né? Que é o cloreto de prata. O nitrato de prata não reage com o sulfato e nem com o nitrato, com sais de sulfato e sais de nitrato, obviamente. Na segunda linha, temos a reação com cloreto de bário, então um sal de bário. Os sais de bário não reagem com cloreto, mas reagem com sulfato, também formando um precipitado branco, sulfato de bário. E eles não reagem com nitrato. Como todos sabem, todos os sais de nitrato são solúveis. Vou mostrar para vocês agora um vídeo de formação do cloreto de prata. Vou apagar tudo aqui. Então, vamos ao vídeo. Cloreto de prata. E aqui nós temos um vídeo com formação do sulfato de bário. O que vocês podem perceber é que os sais formados, que são sais insolúveis, são brancos. Tanto o cloreto de prata quanto o sulfato de bário. Aqui a gente tem o iodeto de prata, brometo de prata, cloreto de prata e o fluoreto de prata que não reage, né? Então, a gente pode perceber que com o iodeto de prata forma uma solução creme mais amarelada, né? E com o brometo e cloreto de prata, as soluções são brancas, né? Com formação de precipitado nessas 3 soluções. Perfeito. A análise de ânions, ela utiliza um esquema de classificação dos ânions. É um esquema bem genérico, ele não funciona para todos os ânions, mas funciona para a grande maioria das análises com ânions, né? Então, esse esquema ele vai dividir em 2 porções. Os que envolvem a identificação por produtos voláteis, obtidos por tratamento com ácido,
Então, nessa primeira parte, são reações com ácidos que vão gerar produtos voláteis, ok? E na segunda parte, a gente tem os que dependem de reações em solução. Falando aqui em relação ao item que eu vou chamar de item A, que são os que envolvem a identificação por produtos voláteis obtidos por tratamento com ácido, nós podemos dividir esse item A em gases desprendidos com ácido clorídrico ou ácido sulfúrico diluído e os gases ou vapores desprendidos por tratamento com ácido sulfúrico concentrado. Eu vou dar exemplo de cada um deles nos próximos slides. E aqui no item B, que são os que dependem de reações em solução, nós temos as reações de precipitação, que eu também vou dar exemplo daqui a pouquinho, e as reações de oxirredução em solução. Essas a gente não vai trabalhar nessa aula, ok? Então, aqui, em relação ao item A, subdivisão 1, que são os gases desprendidos com ácido clorídrico ou ácido sulfúrico diluído, nós temos um experimento bastante interessante, que é o experimento com o carbonato. Então, o carbonato de sódio, aqui a gente tem uma reação de dupla troca, então é importante que vocês revisem esse conceito, caso tenham dúvidas. Então, aqui a gente tem a reação do carbonato de sódio com o ácido clorídrico. E aí, vai ter a formação do ácido carbônico, que é o H2CO3, que se decompõe em CO2 mais água. E também a formação do cloreto de sódio. Aqui a gente tem 2 íons de sal de cloreto, tá? Faltou 1, 2 ali. Perfeito. O CO2 liberado, que é o gás, é um gás incolor e inodoro, né? Como nós podemos perceber a formação desse CO2, que é o gás carbônico, dióxido de carbono? Então, aqui a gente tem 2 tubos de ensaio, né, nesse experimento. Aqui a gente tem a nossa amostra, que é essa amostra que vai ter o sal de carbonato, que pode ser com qualquer cátion, carbonato de sódio, carbonato de potássio, com qualquer carbonato. Então, a nossa amostra com carbonato. E aí, a reação com o ácido clorídrico diluído, porque a gente está no item 1, que é reação com ácidos clorídricos diluídos. Perfeito. Aqui a gente tem uma rolha, nessa rolha tem uma passagem com um vidro, como vocês podem perceber aqui, ó. Esse vidro, que é um tubo, né? Esse tubo, ele vai estar conectado com esse segundo tubo de ensaio, que é o tubo de ensaio B, que também vai ter uma rolha e uma solução. Nessa solução, eu vou ter hidróxido de bário. Ok, então vamos voltar aqui para o tubo A. Então, no tubo A, após essa reação do carbonato de sódio com o ácido clorídrico, teve a formação de CO2. O CO2, ele seguiu o único caminho possível, que era passar pelo tubo, e chegou ao tubo B, que tem o hidróxido de bário. CO2, que é o gás carbônico, e o hidróxido de bário, eles reagem formando o carbonato de bário, que é um precipitado branco. Então, como a gente pode comprovar a formação de CO2 no tubo A? A partir dessa reação e formação do carbonato de bário, que é um precipitado branco, tá? Então, quando o tubo B começar a turvar, primeiro vão formar bolhas, porque o CO2 aqui vai estar interagindo com o hidróxido de bário, e aí vai ter a formação de carbonato de bário, então essa solução ela vai ficar turva e depois bem esbranquiçada. E aí vocês vão perceber que essa reação chegou ao fim e que a primeira reação do tubo A teve a liberação de CO2, que é o dióxido de carbono. Ok. Uma outra análise com os ânions são aquelas análises do item A
2. Gases ou vapores desprendidos por tratamento com ácido sulfúrico concentrado. Esse experimento ele é feito na capela, então é muito importante porque ele vai liberar gases tóxicos, tá? Então, aqui, olha, a reação com a amostra que tenha brometo, então eu tô colocando aqui brometo de sódio, reage com o ácido sulfúrico, formando ácido, é uma reação de dupla troca, né? Então, vai formar o ácido bromídrico e o sulfato ácido de sódio, tá? O excesso de ácido sulfúrico, então, essa continuidade da inserção de ácido sulfúrico, né? Do gotejamento de ácido sulfúrico. Então, vai promover a reação do ácido bromídrico, ainda com ácido sulfúrico, para formar gás bromo, dióxido de enxofre, que também é um gás, né? A gente pode representar o desprendimento de gás por essas setinhas. O gás bromo é um gás marrom com odor irritante. Aqui a gente consegue ver esse gás marrom aí no tubo, na parede do tubo de ensaio. Ok. O carbonato de sódio, ele reage com ácido sulfúrico, formando o CO2, né? Que é o dióxido de carbono, água e o sulfato de sódio. O CO2, que é o gás, é um gás incolor e inodoro, a gente já trabalhou com ele no item 1A. Ok, cloreto, a reação com cloretos e o ácido sulfúrico concentrado. Então, cloreto de sódio com ácido sulfúrico concentrado gera o ácido clorídrico, que é um ácido volátil. Então, que vai desprender aqui dessa reação. E aí, aqui eu tenho o sulfato ácido de sódio. Galera, um fato importante para vocês pensarem. Então, até agora eu tive 3 reações e essas 3 reações formaram gases, né? Aqui a gente formou um ácido volátil e aqui eu tive a formação do gás bromo e do dióxido de enxofre e nessa reação com carbonato, desprendimento de CO2. Então, se vocês lembrarem lá das reações de dupla troca, para que elas aconteçam, eu preciso ou ter a formação de um produto menos ionizável, que o principal exemplo é a água, ou ter a formação de um produto insolúvel, né, a formação de precipitado, ou, como é o caso desses nossos 4 exemplos, né, desse item 2A, a formação de compostos voláteis, de gases, né? Ok. Última reação é a reação com o iodeto, então eu tenho o iodeto de potássio reagindo com ácido sulfúrico, vai ter a formação de gás iodo, que tem essa cor violeta, bem característica. Também tem formação, desprendimento de dióxido de enxofre, formação de água e do sulfato de potássio, tá? Então, aqui eu consigo perceber que a reação aconteceu, a reação com brometo pela formação do gás marrom, que é esse gás aqui. A reação com carbonato pela formação de CO2, pela liberação do gás carbônico. A reação com cloreto eu consigo perceber que aconteceu pela liberação de ácido clorídrico, que é esse gás incolor de odor bem picante. E aqui eu tenho a reação de iodeto, que eu consigo perceber que ela ocorreu pela formação do gás iodo, que tem essa coloração violeta e também o odor irritante. Para as reações em solução, que é o item B, eu tenho no item 1 as reações de precipitação. Eu vou mostrar 2 reações de precipitação para vocês. A reação de precipitação que eu já mostrei lá no primeiro slide, que é do nitrato de prata reagindo com cloreto de sódio, é uma reação de dupla troca com formação de precipitado, que é o cloreto de prata e o nitrato de sódio, que é solúvel, então vai estar aqui meio aquoso. Então, aqui eu represento com uma setinha para baixo que houve a formação do precipitado, que é o cloreto de prata.
O cloreto de prata, ele reage com o hidróxido de amônio, que é o NH4OH, então eu vou adicionar o NH4OH, que é instável, então ele decompõe em água, mais NH3, que é a amônia. A amônia, então, ela reage com o cloreto de prata, formando um complexo que é solúvel. Então, aquele precipitado branco, ele se torna solúvel, portanto, a solução fica incolor. Ok, professora, essa reação que eu estou mostrando para vocês aqui desse slide é uma reação específica do cloreto de prata. Então, se eu quero realmente perceber, identificar que eu tenho cloreto de prata e não outro cloreto, por exemplo, cloreto de bromo, dentro do meu recipiente, porque ambos formam um precipitado branco. Então, para identificar que é prata e não que é cloreto de prata e não qualquer outro cloreto ou qualquer outro precipitado branco, então o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou adicionar hidróxido de amônio, que decompõe em amônia, que vai reagir com esse cloreto de prata, formando um complexo que é solúvel, e aí ele vai solubilizar aquele precipitado branco. E aqui nesse vídeo a gente consegue perceber isso. Perdão, vou só apagar esse fundo aqui, para vocês conseguirem enxergar bem o que está acontecendo, e aí, vamos lá. Então, aqui, olha, eu tenho o precipitado branco, que é do cloreto de prata. E aí, quando eu adiciono o hidróxido de amônio, que vai formar a amônia, que vai reagir com o cloreto de prata, e aí eu tenho essa solução que volta a ser incolor, ou seja, que tem a formação daquele complexo que é solúvel. E para finalizar, a gente vai falar ainda de reações de precipitação, a reação do acetato de chumbo com iodeto de potássio. Acetato de chumbo com iodeto de potássio forma iodeto de chumbo. Antes do aquecimento, porque lá na nossa capa de apresentação dessa aula, eu mostrava para vocês o iodeto de chumbo após o aquecimento e resfriamento, que forma aquela chuva de ouro. Antes de ser aquecido, o precipitado formado é esse precipitado de coloração amarela bem intensa, como vocês podem ver por esse vídeo. Então, aqui ele vai adicionar o acetato de chumbo, que é incolor. E em seguida vai adicionar o iodeto de potássio. Assim que o iodeto entrar em contato com o chumbo, ele forma esse precipitado amarelo bem intenso, como vocês podem ver aí pela imagem, né? Então, esse amarelo é um amarelo característico do iodeto de chumbo, que é o PbI2. Gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de análise de ânions, com alguns vídeos representativos que eu busquei na internet, né? Espero que vocês tenham entendido. Então, beijos e até a nossa próxima aula. Tchau!